É 43333, é 43333. É 43333, é 43333. Olá, meus amigos telespectadores. Estamos mais um dia hoje fazendo uma live com a minha amiga Maria Goretti. Ela, que vem de uma história longa aí comigo, a gente fez faculdade junto, né? E quis o destino que nós trombássemos ela em Cotia e eu aqui no Embu das Artes. Como eu sempre digo, é muito importante que nós pontuemos e que nós, como cidadãos brasileiros, nós nos dediquemos a colocar pessoas éticas, pessoas morais, né? Seja no município em que vivemos, seja nos outros municípios. E, obviamente, não seria diferente com a Goretti, que está aqui, vizinha a Embu das Artes, município onde eu resido. Goretti, primeiro eu queria que você falasse aí um oi para os telespectadores, né? E falasse um pouquinho da tua trajetória lá em Cotia, né? De quanto tempo você mora em Cotia e tal, para a gente depois efetivamente iniciar o bate-papo. Muito obrigada, Junqueira. Uma boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite. A TV das Artes, com essas portas abertas para nós. A nossa amizade se solidificando depois de tantos anos que nós nos conhecemos, né? Fico muito honrada de estar aqui. A minha história é... Eu tenho 51 anos, né? Eu sou casada, mãe de 2 filhos e formada pela PUC desde 1990. Nós formados pela PUC desde 1992, com especialização na minha área de direito em direito, com especialização em direito penal. E de uns anos para cá, e depois eu trabalhei um determinado tempo na Procuradoria do Estado, advoguei muitos anos, né? Mas sempre com um olhar diferenciado, mesmo advogando inicialmente, sempre na área criminal, eu sempre tive um olhar não atento ao delito em si, mas como a gente podia transformar, através do meu conhecimento, a sociedade. Como minimizar os problemas, dentro do conhecimento e da legalidade. E nesses anos, nos últimos anos, depois de um incidente com meu marido, né, eu falei, poxa, eu tenho tanto conhecimento, né? O que eu posso fazer para ajudar o meu entorno? Foi quando eu fui trabalhar numa instituição de trabalho voluntário, que eu estou até hoje, agora licenciada, e comecei a fomentar como nós iríamos trabalhar com a comunidade, ensinando a segurança, dando a sensação de segurança. Porque o reclamar é muito fácil, mas não bastava eu simplesmente pegar as demandas, eu precisava ensinar. E foi esse trabalho que hoje me colocou nessa condição de estar aqui como... daqui a pouco nós vamos falar, como candidata pelo município que eu acolhi. Eu moro no município de Cotia há 22 anos. Na realidade, eu já ia para esse município desde pequena, que eu trabalhava voluntariamente no Cotolengo. Uma vez por ano a gente vinha para um evento, e que depois de grande, de moça, eu retornei a fazer eventos lá, junto com um grande amigo que me fazia o convite para ajudar a instituição. Então, eu acho que eu tenho uma história, já tinha um elo desde menina com o município. E que depois, quando eu vim morar com as crianças e o marido, realmente reforçou. E essa dedicação, e esse carinho que eu tenho pelo município. Né? E essa dedicação, eu posso dizer que eu acompanho há um tempo, né? De certa forma já é um ensinamento, né? De certa forma, você, como uma pessoa voluntária e como trazendo essas pessoas que têm uma necessidade, uma aflição, né, para que seja solucionada, e você, eventualmente, trazendo ela para junto de você e resolvendo aquela demanda, efetivamente, você já dá a ela uma tranquilidade. Aproveitando, então, que você entrou, a gente vai falar de políticas públicas, e políticas públicas, eu gostaria que todos prestassem atenção, na verdade, nada mais é do que políticas que são
imbuídas de questões na segurança, na educação, no meio ambiente, em vários e vários projetos que podem ser aplicados no transcurso dos 4 anos da vereança, né, de uma vereadora. Vamos falar já, então, de segurança pública. Cotia é um município grande, geograficamente, né, a gente sabe, embora a população seja algo em torno de 240, 250 mil, que é mais ou menos a mesma coisa que em Budas Artes, mas as proporções, né, geográficas são muito maiores do que em Budas Artes. No quesito segurança pública, o que você pensa, o que você, como vereadora empossada, o que você pensa em traduzir, hoje você já traduziu, né, dentro desse período todo que você mesmo falou, você já traduziu muitas coisas em melhorias efetivas e eficazes. Agora, na casa do povo, na casa das leis, o que você pensa em fazer para melhorar ainda mais a segurança do município de Cotia? Ai, falar de segurança parece ser fácil, né? Sim. A gente tem muitas pessoas que falam do assunto não tanto com propriedade, mas é como que diga, todo mundo quer dar um palpite, né? Todo mundo é entendido de segurança. Mas quando nós estamos inseridos na segurança e vamos vendo cada ponto, como que a gente consegue minimizar o problema, a gente vai criando elos, né, para poder melhorar. O que eu vou te dizer é assim, realmente, Cotia é uma cidade que é cortada por uma rodovia. Então, você pega ela inicialmente no quilômetro 21, tá? E tem uma grande extensão. Do trecho que hoje, vamos dizer assim, entre aspas, que eu gerencio dentro da instituição, o que acontece? Eu tenho 17 saídas entre um lado e outro. E aí, como que você faz? Então, a gente tem válvulas de escape. Graças a Deus, nesses últimos 4 anos, às vezes falou, o prefeito é isso, aquilo. Não me interessa, me importa assim, eficácia o que ele está fazendo. Nesses 4 últimos anos, ele realmente intensificou. E se nós olharmos a segurança pública, e se nós olharmos o entorno dos 11 municípios que fazem parte da nossa redondeza, que é comandado pelo CPAM8, o que nós temos? É um município que se destacou. Tirando Barueri, que ele inicialmente ela tem um sistema de totem, só que como é uma cidade organizada, né, já foi uma cidade edificada com uma certa organização. Né? Ela foi construída, né? Ela foi construída já, vamos assim dizer, como Brasília. Isso. Então é diferente. O que aconteceu? E eu falava para o secretário, com quem eu tinha muito mais contato, né? Porque era o gestor, coincidentemente ele é o vice-prefeito, e eu falava, vamos fazer assim, pensa nisso, pensa naquilo, Conclusão, eles edificaram os totens. Os totens hoje é uma referência nacional. Então, na nossa área, eles colocaram, o município tem 12 totens, 13 em Cotia e 5 na área de Caucaia. Fez uma grande diferença, porque eu controlava estatística. E eu via onde estavam os problemas. E realmente nós fomos agraciados. Né? E ouvindo essa semana, o prefeito, ele pretende, ele sendo reeleito, mais 30 totens. E isso dá uma sensação real de segurança. Problema, não vamos ter como terminar, falar, vamos acabar com o crime. Não dá. O crime existe desde tempos remotos, né? Mas nós podemos, com inteligência, com monitoramento. Então, primeiro os totens, ótimo. Isso me deu um gás, realmente, que me deu um up. Falei assim, poxa, eu estou aqui fazendo um bastidor, eu tento ajudar a comunidade de todas as formas, mas eu preciso fazer mais. Chegou um momento que eu preciso fazer mais. De que forma? Agora estando sentada lá naquela cadeira. Porque com a minha formação, a gente consegue legislar. Legislar a favor do munícipe. Porque hoje, na cadeira que eu estou, me chamam, não tem hora para me chamar, e eu vou com todo carinho acolher quem precisa. E lá dentro eu vou muito mais. Só que eu preciso agora edificar leis. Então, nós temos hoje os totens,
eu pretendo, junto, alinhando com o prefeito, o sistema Detecta, que é um sistema de inteligência da polícia. O Detecta e a muralha virtual. Isso já tem em outros municípios. O que é a muralha virtual? Você tem um município, você cerca o município com inteligência. Então, o carro que adentrar no município já vai ser feita a leitura da placa e dá para saber se ela está envolvida em algum ilícito, em furto, em roubo. Se ele foi furtado, tá? se ele foi Isso, roubado. porque nós tivemos recente um caso, foi narrado de uma forma diferenciada, mas a gente sabia onde o carro estava. Então você vai saber, porque dentro desse sistema, que altamente é de primeiro mundo, o que você acontece? Você fica sabendo aonde está. Eu preciso de um carro branco, aí o sistema ele diz aonde tem carros brancos. Você vai dando as características, ele vai minimizando e você consegue localizar rapidamente, né? Então, esse é um grande avanço. Eu sei que o prefeito já estava alinhando esse assunto, mas a gente tem que fortalecer, tá? Então, o Totem, o Detecta, que é o avanço, né? A criação de mais, fortalecimento da nossa Polícia Militar, tá? Através de convênio, município com Polícia Militar, fortalecer. Uma coisa que você tocou agora que é bastante importante é a existência, porque veja, muitas pessoas, nossos telespectadores, talvez não saibam, mas assim, às vezes a Polícia Militar, ela deixa de fazer uma ação que muitas pessoas acham que ela deveria fazer, mas ela não pode fazer em função da falta de convênio. A Polícia Militar, ela não pode fazer muitas questões, por exemplo, multa, né? Vamos simplificar, multa. Muita gente fala, a Polícia Militar vai multar, tal, não sei o quê. Ela não pode dentro do município. Por quê? Porque ela não possui o convênio. Então, é muito importante que a vereadora, lá dentro da Câmara, ela esteja fiscalizando o Executivo e promovendo esses convênios, né, que são extremamente importantes para com a Polícia Militar, até compartilhando esse cinturão que você muito bem colocou, assim como eventualmente os totens, para que a gente possa, não só com a Polícia Militar, mas com a Polícia Civil, para que a gente possa ter uma resolutibilidade maior das coisas que acontecem. Né? Você me fez me lembrar de outro detalhe. Quando nós falamos, a gente fala assim, o sistema vai dar multa, o povo não quer multa. Por que não tem um convênio da Polícia Militar, às vezes, com o município? Justamente por causa dessa palavrinha, multa. Só que a gente tem que pensar macro. Não tem que pensar no... O vereador, ele tem que pensar que é para o município. Não é para aquele que vota nele, sabe? Eu tomei a multa, vou lá abonar. Não. Porque se a pessoa tomou uma multa, porque ela incorreu em algum erro. E aquele erro, às vezes, um acidente de trânsito, vai causar um dano maior. Pode ter mortes, né? E a gente sabe, o transtorno, né? No tráfego, principalmente, nós temos uma rodovia. Então, nós temos... Que é uma rodovia uma sinuosa. Altamente sinuosa. A gente sabemos dos acidentes. Agora, nós tivemos a iluminação. Quando a gente fala em segurança, a gente fala assim, não é só a ostensiva, que é o policial armado, né? Fardado. Não, a gente tem que pensar na desordem urbana. Quando nós temos falta de iluminação, que não é o nosso caso, que agora foi tudo trocado, está sendo trocado gradativamente por LED. Buraco, causa um acidente, né? Falta de calçamento, quer dizer, alguns problemas estruturais... Que é a zeladoria. Que é a zeladoria urbana, que gera desordem urbana, recai na segurança pública, que recai na delegacia, que recai na Polícia Militar, que recai na GCM. Então, às vezes, eles deixam de fazer a segurança para procurar um meliante, alguém que está envolvido em crimes, para cuidar de um problema, entre aspas, de menor potencial, né? Potencial no sentido de, não um delito criminal, mas sim um buraco. Por causa de um buraco, o carro quebrou, precisa pegar um trânsito, precisa ir lá, uma polícia militar às vezes tomar conta para evitar um assalto, para evitar um outro acidente, né? Você me fez lembrar também, uma vez nós estávamos num acidente na Raposo, que tinham me chamado para ajudar, que inclusive era uma amiga minha, e nós estávamos aguardando o socorro. E de repente o cara derrapou e veio em cima. Só não matou a gente porque Deus não quis. Mas a gente estava fazendo a segurança de uma amiga para fazer o transporte, esperar o guincho,
vem um outro maluco na velocidade e errou a curva e quase acertou a gente. Então você vê, às vezes a gente está na rodovia, no acostamento, que furou o pneu, alguma coisa, e vem um acidente que a gente não espera, né? Então a gente realmente tem que pensar nisso, no contexto geral, manter uma cidade organizada. Uma cidade organizada, ela não dá vão por meliante tomar conta. Um ponto que ele toma conta é quando tem a desorganização. Se a gente mantém uma comunidade organizada, um cuidando do outro, a gente não tem humilhante tomando conta na esquina. Vou até lembrar de um detalhe. Você falou do... Então, a gente tem que fortalecer essa estrutura. Nós temos uma coisa muito interessante no município, que hoje, que também é muito diferenciado. Nós temos a GCM, temos hoje, se não me engano, são 386 homens, que é diferente dos outros municípios. Nenhum outro município do entorno tem esse número de policiais de guardas civis. Então, realmente, nós estamos bem diferenciados e muito à frente. O que nós temos que fazer? Incentivar dentro das reuniões que os prefeitos fazem, que é aquele grupo que eu pedia, né, para estarem sempre unidos, onde os prefeitos estão lá pensando, Cone Sul, Oeste, que eles pensam macro, né, fortalecer, porque um prefeito que tem uma estrutura maior e melhor, ele fala, olha, ajuda, orienta, como ele está fazendo aqui, serve de espelho. Então, hoje, nós estamos sendo realmente, o município de Coxilha, ele está sendo espelho, não só para os vizinhos, como eu já disse, nacionalmente, com a vinda dos totens, né? Que ele tem uma estrutura bárbara, você fala com o guarda da outra linha. O botão do o botão pane, de emergência, né? E às vezes você está atravessando a rua e ele fala com você, olha, atravesse na faixa, desça da bicicleta. Então, por quê? Porque ele está realmente atento, né? Vamos falar um pouquinho de Que meio ambiente. Opa, meio ambiente. Meio ambiente porque a gente, né, Imbu, Juquitiba, São Lourenço, Imbuguaçu, Cotia, toda essa região aqui, nós estamos na Mata Atlântica, né? Isso. Né? Nós estamos num cinturão aí fantástico. Eu cheguei até a fazer uma operação com a Polícia Militar Ambiental uma época lá no Lembro bem dela. então, fui lá fazer e tal, e foi muito divertido e tal, mas me fala um pouquinho qual que é a tua ideia na cadeira de vereadora, qual é a tua ideia de fortalecimento e melhoria dessa questão de meio ambiente, fauna, flora e etc. Inicialmente, assim, Junqueira, eu posso falar assim, hoje, assumindo a cadeira, o que eu posso começar a deslanchar? Tem alguns assuntos. Depois, durante 4 anos, surge N assuntos que você tem que trabalhar, né? Agora, quando nós estávamos fazendo o Santão, uma pessoa falou, poxa, Gorete, você não vai pensar no autista? Você não vai pensar nesse? Eu falei, calma, gente, eu tenho, 900 letras, caracteres para falar e não dá para pôr tudo. Mas eu tenho que pôr aquilo que é o meu start, Sim. Né? O que me move, não que os outros assuntos não, mas é o que hoje é o meu carro, é meu gás. E eu sempre estive atenta a outros assuntos. Esse da causa do meio ambiente, nós até tivemos juntos, né, nesse evento que você foi me acudir, junto com o coronel na época foi na época do... Halley. Dos macacos, né, que eles estavam enterrando totalmente impróprio o que era o destino dos animais quando tinha que ser, porque eles estavam contaminados, né, os macacos, né? Então, nós trabalhamos juntos nesse momento. O que eu penso é assim, o que hoje eu tenho de reclame? Eu recolho um animal, aonde eu vou mandar? Para onde, né? Porque você tira, na via pública eu estou cansada de recolher bicho, que eu peço ajuda para a polícia ambiental, para a guarda ambiental da GCM nossa, e eles sempre me atendem. Às vezes atravessa de um município para cá, é porco, é vaca, é capivara, a do porco foi muito engraçada, cavalos, mas assim, e aí fala, Gorete, socorre, Gorete, eu vou, né? Porque você tem que ajudar. Só que a gente precisa realmente ter, na rodovia principalmente, imagina cavalo, né? Então a gente precisa ter uma lei realmente concreta e um local realmente para recolha. Porque às vezes você pega o animal e não tem onde colocar, né?
E a lei tem que realmente, ela ser, como que eu vou usar a palavra? Você tem que, não basta só ter a lei, você tem que ter um lugar para recolha. Hoje eu fiquei sabendo que não está em vigor Destino, o né? destino. E qual o prazo a Efetivo. gente tem? Eu até preparei um documento, né? E acabou vindo a pandemia, não conseguimos fazer isso tramitar, que eu estava pedindo para tramitar isso em Carapicuíba, tá? Por quê? Porque os animais vinham de lá para cá e a demanda sobrava para nós, né? Parece que eles falavam, vou lá que ela me socorre, ela me tira dos maus tratos, né? Porque o cara não tem responsabilidade, ninguém tem responsabilidade, deixa o bicho solto e sobra para a gente, né? Para o outro município vizinho acolher e fazer o destino. Então, assim, recolha de animais, preciso lembrar, no meio ambiente, eu tenho na minha cabeça o seguinte, agora nós vamos ter a partir, já tem que estar em andamento, o marco regulatório. O marco regulatório, alguns municípios já estão até tratando disso, nós estamos também, só que a gente precisa intensificar. Por quê? O sistema de coleta de lixo, aprimorar e reforçar o que a gente já tem e melhorar. Eu tenho em mente, que eu andei vendo em alguns outros municípios, a coleta de lixo subterrânea, tá? Quando você tem ela fora, né, você atrai animais, atrai bichos peçonhentos, né? Então ela sendo subterrânea e o controle é muito 10. Já tem alguns municípios, já tem alguns bairros de São Paulo, né? O custo não é alto. É um programa, se eu não me engano, esse material vem acho que de Espanha, de Portugal, não me recordo agora, né? E eu vi toda a parte técnica, então é muito interessante, tá? O lixo subterrâneo, a coleta de lixo, aperfeiçoar, melhorar, o tratamento, por causa do marco regulatório, o tratamento dos córregos. Não adianta a gente falar assim, tem que tratar os rios. Não, a gente tem que tratar os rios, os córregos que estão do nosso lado, os córregos. Tratando os córregos, essa água ela vai para o rio. Então, os municípios eles têm que cuidar dos seus córregos, fazendo a canalização, fazendo a limpeza, tá? Colocando aquelas aduelas, porque tem pontos que alaga ainda, que transborda. Então, a gente tem que tratar disso. Eu sempre falei, às vezes eu tinha um comandante que falava assim, poxa, Graça, esse problema é detalhe. Eu falei assim, então, hoje se a gente cuidar do pequeno, a gente não deixa virar macro. Então, a gente tem que trabalhar o pequeno problema para depois não ter o maior, né? E isso é o preventivo. E, obviamente, a prevenção ao desmatamento. Sim, não, isso sim, queimadas. Queimadas, né? ilegais. Então, mas isso a gente tem lei, mas a gente precisa capacitar mais policiais para fiscalizar. Sim. Porque a gente tem um número que não dá conta. E muitas coisas acontecem no final de semana. A grande maioria. A grande maioria. Né? Então, o que a gente tem que fazer? Edificar que nos finais de semana a gente tem um ostensivo para isso. Tá? Para as queimadas. Capacitar os bombeiros, nossos companheiros bombeiros, né? Mais o carro-bomba, né? Eu não posso falar muito, porque uma vez nós tivemos um caso muito interessante, entre aspas, que eu tinha uma crítica, que a gente não tinha policiais, né, militares, né? E uma vez nós tivemos um águia, né? E o águia ultimamente tem aparecido muito para fazer muito socorro. Então a gente tem que valorizar isso. A polícia realmente, tanto a militar quanto a guarda, elas estão investindo. E a gente tem que falar, poxa, que legal. Podemos fazer mais? Muito mais. E é isso que realmente me fez aceitar o convite do vice-prefeito e do prefeito para vir candidata. Né? Porque senão você fala, vou sair candidata para quê? Né? Não, na verdade, é aquele negócio. Você tem que ter um escopo e tem que ter o seu trabalho, eu posso dizer, porque eu via, né? Você é suspeito. Posso ser até suspeito. Ele era extremamente eficiente e tal. Agora, você na Câmara, você obtendo uma cadeira, com certeza o seu, vamos dizer, poder de fogo, no sentido de melhoria no âmbito global, melhoria, seja ela social, seja ela na segurança, seja ela no esporte, seja ela no lazer, seja ela na educação, seja ela em qual campo for, entendeu? Eu tenho certeza que isso acontecerá. Por quê? Porque você, com pouco ou nada, você fazia o que fazia. Então, com certeza, na cadeira de vereadora, você vai
triplicar ou quadruplicar o que você já fazia. E aproveitando o gancho, me fala um pouquinho da questão educação, que eu acho que é extremamente importante, entendeu? Para a gente até fazer uma mescla, não só municipal, né? Porque eu acho que é muito importante, até pelo trabalho da polícia. A educação a gente tem que tirar o chapéu, porque eu não estaria hoje aqui sentada, não estaria formada se eu não tivesse tido um ótimo professor na minha carreira toda, né? Então eu fiz um ótimo pré-jardim, assim, jardim pré, né, primário. Então eu tiro o chapéu aos professores que estiveram à fronte e tiveram a paciência, a tolerância para me ensinar, né? Porque a única coisa que eu não gostava de ficar sentada, então, mas mesmo assim eles tinham muita paciência comigo, né? E eu era boa aluna, né? E eu digo o seguinte, hoje nós fazemos um trabalho de prevenção. São programas da Polícia Militar e tem da Prefeitura que eu educando. Então a gente tem que fortalecer as nossas crianças. A nossa grande base são as crianças. Então, eu continuo, são duas coisas que eu tiro o chapéu, é o projeto Educando e o projeto ProERD. É fortalecer as crianças nessa base. Depois, para os adolescentes, a gente tem que campanhas educativas, palestras educativas para crianças, para os adolescentes, né, para os pais, né, contra a gravidez, contra a violência, não importa o assunto, a gente tem que fomentar conhecimento, fomentar campanhas educativas, né. Dentro da instituição, a gente tentava fazer toda uma chamada mensal, né, mas a gente precisa fazer mais. Né? E realmente a base nossa educação, né? Vamos falar, você não vai fomentar livros? Não, o município já faz. Então, tem algumas coisas que o município já o faz. Cotia, eu falo, é uma cidade muito diferenciada, né? Uma coisa que eu constatei foi que o prefeito meu jardineiro, a esposa tinha ficado grávida e eles fizeram o kit bebê. Carapicuíba tem uma outra postura, né? E eles fazem de outra forma esse trabalho, mas a gente tem que fomentar. Não basta eu simplesmente dar, a gente tem que fazer uma recíproca. Você, gestante, você precisa de ajuda? Tudo bem, mas eu preciso que você faça tal coisa, né? Em Carapicuíba, elas faziam as mantas, né? Em Cotia, elas tinham obrigatoriedade de fazer o pré-natal, porque elas não querem fazer pré-natal. E tem que fazer obrigatoriedade para receber o kit. Então, não é dar tudo, a gente não tem que ser assistencialista, a gente tem que ensinar. Eu acho que tudo a gente tem que ensinar. Aliás, né? É aquela velha frase, né? O ensinamento, a educação, é a única coisa que você dá e não perde. É verdade. Né? Então, eu costumo falar muito isso, porque assim, e as crianças, como você bem disse, na verdade, são o futuro. Né? São o futuro. Então, se nós não pensarmos, né, nesses projetos para a criança, a gente não consegue ter um futuro ou vislumbrar um futuro, né, para que a gente possa ter mais gás, né, como você mesmo comentou e colocou, ter mais gás para a gente ajudar mais pessoas. Né? Porque, obviamente, nós todos somos limitados dentro da nossa, né, da nossa vida, da nossa capacidade. Todos nós temos vida privada, vida social, vida profissional. Agora, a educação, se nós não levarmos como bandeira à frente, entendeu? Realmente, o resto acaba sendo consequência. Se você tem uma boa educação, se você tem ensinamentos que vêm lá de baixo, tal, você vai ter pessoas com espírito cívico, né? E esse espírito cívico vai se traduzir numa segurança melhor, né? Você vai ter pessoas mais cultas e que querem o bem do próximo, né? Isso isso é uma coisa extremamente importante. A gente às vezes vê, né, algumas pessoas, mas eu gosto do fulano, mas não gosto do ciclano, ou
o vizinho fala, mas olha o carro novo do vizinho, mas ninguém gosta de se preocupar com o vizinho no sentido de se preocupar com si próprio. Porque, na verdade, a gente fala, né, e em segurança a gente comumente fala disso. Quando a gente está cuidando do vizinho, e cuidando, a gente fala sempre a palavra vigiando o vizinho, a gente está cuidando de nós mesmos. Você me fez lembrar, querido. Voltando à segurança, né, que realmente é uma coisa assim que para mim é como comer um doce, porque parece que é difícil, mas não é, porque é uma coisa que é minha paixão, né? Tirando o meu time e meus animais e meus filhos, não é minha paixão, segurança, né? Então a gente fala com mais tranquilidade, é um assunto Sim. que, né? Nós implantamos em 2013, eu tinha assumido, em 2015 nós assumimos implantamos o Vizinhança Solidária, que é justamente um vizinho cuidando do outro, fazendo com que um cuide do outro, não é bisbilhotar a vida do outro, né? Exato. Como Maria Candinha fica na janela lendo o que o outro faz. Não, é um cuidar do outro, sabendo de alguns hábitos, porque aí o meliante não toma conta. Em 2018, eu tive a grata alegria que se tornou lei no estado todo. Então é isso, a gente vê algo que acontece às vezes no estado brasileiro e fala, poxa, isso aqui é canal, isso aqui é 10 para nós. Então vamos cuidar disso. Foi cansativo? Foi. Era exaustivo? Era. Mas agora está caminhando. Então, quando a gente vê que um assunto nosso se tornou lei, você fala, poxa, valeu todo aquele trabalho, né? Foi a mesma coisa, logo quando eu assumi, eu tinha pedido a lei de silêncio para que tramitasse na Câmara. Realmente tramitou, né? Demorou, eles receberam, a GCM recebeu os decibelímetros, mas a gente tem que fomentar mais, porque ela não está atendendo os problemas. Então, a gente tem que aperfeiçoar essa engrenagem que não está funcionando, né? Porque a lei já existe. A lei existe. Então, existia a lei federal, só que no município você tem que adequar, né? Até uma outra coisa que esses dias eu pensei que tinha que adequar. Existe o NECRIM, a gente como advogado sabe, existe o NECRIM, que é a parceria da Polícia Civil com o TJ. exato. Aí eu fiquei pensando, falei, pera um pouquinho, nos crimes de menor potencial ofensivo. Eu fiquei pensando, peraí, nós temos também com a Polícia Militar. Né? Isso não está no meu santão, porque às vezes você coloca um negócio que o povo vai e copia, né? Mas vamos embora. O que é o NUMEC? NUMEC, que esse também vai ser o pilar da segurança, um dos pilares também. Né? Eles falam que é o boom da... A cereja do bolo. A cereja do bolo, isso. O que é o NUMEC? O NUMEC é semelhante ao que a Polícia Civil faz no NECRIM, fazer com a Polícia Militar. Para os crimes de menor potencial ofensivo, que são distúrbio entre vizinhos, acidente de trânsito, perturbação do sossego e... Vou pegar minha cola que eu esqueci. Danos materiais. O que acontece? Isso vai acontecer. Só que a gente tem que pôr isso em lei. E uma coisa que eu tinha esquecido, que eu não tinha isso tramitado, o Vizinhança Solidária, graças a Deus, o secretário com a visão e o prefeito com a visão dele bem ampla, ele permite que na nossa... E a Polícia Militar permitiu também que a gente usasse o logo deles no logo, nas nossas placas de Vizinhança Solidária. Mas isso eu não tinha pedido, eu tinha esquecido de pedir para regulamentar em lei. Então, eu estando lá, com certeza, nós vamos regulamentar, porque isso aí é uma coisa que ninguém pode mais tirar. Então, a gente está fomentando. Eu, sentada na cadeira, eu dizia, para mim, eu não quero saber de desigualdade ou intriga, PM, PC, Polícia Rodoviária, não quero. Todos aqui somos iguais. Se a encrenca for, todos seguramos. Se a encrenca foi elogio, ótimo para todos. Se não, todo mundo segura o chapéu e vamos secar as lágrimas. Então, eu sempre tive. E para que isso funcionasse, fosse operacionalizado muito bem, eu pedi um decreto na época, né? E então nós tínhamos sentado, além dos membros natos, que é por lei do governo do Estado, que era o comandante da Polícia Militar e o delegado, nós tínhamos representando a Secretaria de Obras, Trânsito e a GCM. Por decreto, eles tinham que estar lá. Por quê? Porque o buraco não é o PM que ele tinha que ouvir. Pô, o comandante tinha que ouvir problema de buraco, o delegado tinha que ouvir problema de buraco, não dava. Então eu falei, pera um pouquinho. Isso foi antes de eu assumir de presidência, que eu falava assim, pera um pouquinho, isso aí não está certo. Coitado do delegado, coitado do comandante, né? E aí eu falava, não dava muita atenção para mim, falei, né?
Aí eu falei, peraí, quando eu assumi, eu falei, a primeira coisa que eu falei, não, isso era uma lei de Marta, de 2001. Para mim não importa quem criou, o que importa é o seguinte, é eficaz? Funciona? Amém, para mim é isso. Não quero saber, mas a Marta, não me interessa, ela fez no município, funcionou, vamos puxar para cá, graças a Deus tramitou, o prefeito na época sancionou, ótimo. E o que acontece? Então, já está lá o cara do trânsito, ele pega a demanda, reclama da buraco, da lombada, o outro da luz, tá tudo ali, eles anotam. E o melhor, a gente tem uma determinação agora do governo estadual que é o menos uso do papel. E aí, já antes, né, por isso que a gente fala que mulher é ótimo, que mulher pensa em tudo, eu falei, nada de ficar, porque a gente manda um ofício até bater lá. Eles responderam, um mês depois a gente já tinha reunião. E o ofício não tinha nem tido resposta. Eu falei, não. Falei, vamos fazer por zap, tudo bonitinho, rapidinho a gente conversa e alinha isso aqui? Ótimo. Sabe o que é isso? É celeridade. Né? Eu não sou burocrática. Eu odeio essa parte, sabe? De ficar, tem que mandar papel, protocolo. Tem coisas que tudo bem, tem que fazer o registro. Mas essa parte mais operacional, eu sou muito operacional. Então a gente tem que ser rápido. Né? Porque aquele buraco hoje pode virar uma cratera. Sim. Né? Eu não me esqueço um dia que nós tivemos uma queimada de luz na Raposo. 118 pontos. Eu precisei oficiar lá em cima. Mas eu já tinha uma polícia rodoviária que já tinha feito toda a contagem para mim. Aí eu fiz um ofício com 8 laudas. Tu imagina? Para ninguém dizer. Porque eu estou mexendo com os grandões, gente. Todo mundo sentado na cadeira. Mexendo com o governo do estado. Então o que eu fiz? Peguei, escrevi em 8 laudas com fotos para ninguém dizer, agora você está exagerando. Você sabe quando chega o papel lá, todo mundo fala, aquela é uma maluca. Não, senhor. Né? Isso eu não passo por maluca jamais. Juntei tudo com foto, com tudo bonitinho. Menino, assinaram o contrato rapidinho. Então deixa eu Né? só te interromper para Claro. falar com os telespectadores, porque olha, vocês percebem o quão ela fez sem estar na cadeira da vereança. Juca. O quanto ela fez já sem estar na cadeira da vereança. Imagina essa mulher na cadeira da vereança. Eu acho que todos vocês devem compartilhar essa mesma ideia comigo. Se ela estiver na cadeira da vereança, Cotia, entendeu? Vai, entendeu? Melhorar 100%. Mas, Eu acho que todos vocês estão de acordo comigo. Mas vamos lá, vamos voltar à questão da educação, que eu acho muito importante, que você estava até falando, não chegou a comentar do PROERD, mas sim. eu acho muito importante a educação, seja ela em que nível, seja municipal, estadual, ou seja, no ensino fundamental, no ensino médio, eu acho extremamente importante a conjunção da segurança com a educação. Você, eventualmente, como vereadora, você pode colocar aulas para o ensino fundamental e o ensino médio, ou até em comunhão com o PROERD e depois no ensino médio, o ensino de uma segurança, né, para as crianças e adolescentes, para melhoria, né, para melhoria da condição, inclusive, do civismo. Sem dúvida. Nós estávamos um tempo atrás com um projeto de fazer bibliotecas, e a gente tinha que adotar, através da outra instituição que eu faço parte, né, que também é um trabalho voluntário. Minha vida é feita de trabalhos voluntários, graças a Deus, que meu marido permite. E permite no sentido de eu me dispor, né? Além da família, é uma coisa que ele fala, poxa, ela está feliz, ela gosta, amém, né? Deixa ela fazer. O deixar também, né, não é impositivo, mas é aquela coisa, deixa, ela gosta, né? É dela, é da essência dela. Eu não posso, porque ela casou comigo, cerceá-la. Então, não existe isso. Sim, é o seu brilho. É o que me faz feliz. O que te move. É o que me move. Linda. Então, ai, até me comoveu. Esqueci. A educação e a segurança em conjunto. Sei lá, veio outra coisa na cabeça, mas vamos embora.
a educação a gente tem realmente... então, era a biblioteca. A gente estava colocando livros, adotando uma escola para colocar livros, porque aquela criança... E nós fizemos um teste numa escola, era assim, a criança passava correndo, ela pegava o livro, ela folheava, ela lia, daqui a pouco ela ia lá, dava uma cambalhota, voltava, pegava outro, né? Porque aquela biblioteca móvel estava no meio da passagem dela, num canto, para ela poder fazer parte da brincadeira dela. Então o livro, no momento que ele parte a ser brinquedo para você, parte do seu crescimento, e não simplesmente uma coisa postada lá na biblioteca de casa, né? Você se aproxima dele e tem o gosto. Então ele não deixa de ser aquela coisa obrigatória, eu tenho que ler aquela página hoje, né? Tem que ler 10 páginas hoje. Não, aquelas 10 páginas vai ser como se estivesse comendo uma sobremesa que você gostasse. Né? Então, o livro ele tem que ser saudável, ele tem que andar com você tem que ter prazer. E ele estando dentro da sua convivência, do lar, da brincadeira, como interagindo, né? Como qualquer outra coisa que você tem na sua casa, como um videogame, você tem um prazer e vai parar em qualquer lugar, para na banca de jornal, pega um gibi, não importa, a criança tem que ler. Né? Tem um projeto que já existe no município de Carapicuíba, que eu gostaria que ele viesse também para Cotia, que é a Guarda Mirim. Você fica o dia com a criança, no final de semana, sábado e domingo, quando ele não está na escola, e você dá as aulas de civismo. Você dá uma série de aulas. Então, vai uma pessoa do bombeiro, é o dia inteiro que você, lá acho que em Carapicuíba é a manhã toda, eu não sei se é de sábado e domingo, né? Mas a criança fica lá, ao invés de ela estar na rua empinando pipa, tá? Fazendo arte, dando trabalho para a mãe, deixando ela com a cabeça arrepiada, né? Porque a mãe está trabalhando, ela não sabe onde a criança está, tá? Nem como tá. Nem como está e com quem está. Ela está lá, dentro dessa escola, aprendendo, tá? Tendo alimento e aprendendo tudo da educação, do respeito, do civismo, né? Aprendendo profissões, né? Então é bárbaro, né? Isso acho que esse tem em Carapicuíba e parece que eles estão pensando também em fazer em Osasco, mas não importa. O que importa é o seguinte: a gente tem que fazer para melhorar. E nunca a gente pode falar assim, não, isso eu não vou fazer. Não, vamos sim. É para educar, vamos fazer. É bom, é. Estamos dando educação, sim, né? Eu tenho certeza que você vai compartilhar, obviamente. Você não é uma vereadora única, né? Não. Existem outras cadeiras, né? E eu tenho certeza que você, com a sua forma de lidar sempre, você vai conseguir conjugar, né, estas ideias propositivas que você está demonstrando, que você está mostrando, e que vão estar no seu Santão, e que vão estar também disponíveis no Facebook e tal, com essas outras pessoas, né, que vão tomar assento, né, junto a você nesse próximo mandato. Uma coisa que eu falo e eu não canso de repetir é assim, você eu conheço bem e falo para todo mundo, para quem quiser ouvir, porque assim, eu sei que você tem ética, que você tem caráter e que você jamais vai deixar de se aproximar, conversar para convergir. Sempre. Para convergir. E não, entendeu, ficar naquela briguinha que às vezes, infelizmente, às vezes a gente vê dentro da política, que parece mais uma rinha de galo do que uma coisa pró-sociedade. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e eu falei assim, você imagina, olha como o mundo é maravilhoso, nós dois falando de regularização fundiária. Ele falou, porque ele é bem da esquerda, mas para mim isso é um detalhe, mas foi até engraçado a nossa conversa, ele falou assim, é verdade, Gorete, você vê? Mas por quê? Porque a gente tem que pensar, eu não posso pensar, eu gosto do verde, você gosta do vermelho e nós vamos dividir isso? Não. Nós vamos brigar por causa disso? Não, porque não é para mim. O que você faz não é para você, é para nós, é para o todo. Então quem tiver com assento na cadeira tem que pensar não só no que eu quero, porque eu não posso querer nada, porque eu estou eleita para o povo.
E eu tenho que trabalhar para o povo. Né? E, não é o inclusive- meu pessoal. Se eu gosto do verde, amém. Mas você gosta do amarelo. Sim. Mas o povo quer é o laranja, amém. Então a gente tem que convergir, né? Todos. Eu acho assim. Você deixa de ser, vamos dizer, eleita, você deixa de ser do partido X, do Sim. partido Y, porque você é do povo. Você é vereadora do povo. Sim, Né? sim. Então, você vai, vamos dizer, fiscalizar, você vai legislar, você vai conversar com deputados e eventualmente trazer emendas de deputados para o município, para o todo. O todo. Né? E o todo significa Cotia, a área em que você reside, significa Cotia Centro, significa Caucaia, é uma área bem grande e que você vai trabalhar com o mesmo olhar, né? E fortalecer o nosso entorno, né? Sim. Porque um problema que você tem aqui, às vezes sobrecarrega a minha área, né? E eu falo, opa, companheiro, nós vamos se unir aí, porque qual o problema seu, porque está vindo para mim a sua demanda? E a gente tem que equalizar, né? Então, a Cotia, ela faz divisa com 11 municípios, olha que benção, né? Então, você imagina 11 municípios, quando eles resolvem tudo, vamos tudo para Cotia causar, né? Então, o que a gente tem que fazer? Por isso essa santa muralha abençoada que vai chegar, né? Se Deus quiser, faz com que E você? Opa! Nós vamos fazer, e o prefeito, se Deus quiser, o que nós vamos fazer? Não é blindar o município, é quase um blindar, mas é fazer com que realmente o município, ele saiba quem está entrando. Eu lembro uma vez, eu estava indo para Jundiaí e num dia... E, na verdade, você está fazendo para os outros também. Sem dúvida, Para os outros 11 municípios. Porque a partir do momento que você tiver esse cinturão, Opa! entendeu? Entrou lá dentro, você vai saber. É de qual? Veio de onde? Você entendeu? Então, isso é muito importante. Veio do vizinho. Não só para o município de Cotia, você percebe? Isso é muito importante. É o espelho, né? Você é espelho. Você percebe? Então, quer dizer, você fazendo o cinturão, você está fazendo um cinturão, obviamente, num primeiro momento, para beneficiar a Cotia, mas indiretamente você está beneficiando 11 municípios. Sem dúvida. Que é o mesmo princípio do Vizinhança Solidária. Sem dúvida. Você olhar o outro para estar se cuidando. Então, a gente roda, você percebe que a gente, quando a gente fala de segurança, e nós conversamos muito de segurança, quando a gente fala de segurança, a gente roda na educação, no final tudo parece que acaba na segurança. Tu lembra quando você falou do negócio do animal, que foi aquele caso do macaco? O que acontecia quando eles estavam enterrando, não era em Cotia, era no município do lado, estavam enterrando na terra que não podia, não era o procedimento. Aquilo ali é da doença, né? Contaminação do lençol freático. E aí nós tivemos que orientar o gestor dali, da época, que ele estava fazendo errado, que aquele era fora do procedimento do governo do estado. Né? Aí tivemos que chamar o chefão lá para poder equalizar, porque a base estava fazendo errado. Né? É um papel chato, pô, aquela mulher é chata. Não, ele está fazendo o procedimento errado, fora do procedimento, tem que aprender. E aí a gente tem que capacitar a pessoa que está sentada naquela cadeira para fazer um trabalho para a comunidade que ele está fazendo errado. Então a gente também tem que capacitar os funcionários públicos. Né? Para que eles façam realmente tudo certinho, dentro da legislação. Né? Então é complexo, mas a educação a gente tem que dar. A gente tem que ensinar tudo, né? Desde a nossa secretária, desde nós mesmos na Câmara. Né? Por quê? Porque a gente tem que fazer para o outro, não é para mim. E vocês são parte fundamental. Ela, eleita, e na cadeira, eu sei que ela é porta aberta. E vocês têm que levar a demanda de vocês. Eu acho que eu sei, mas eu posso estar enganado, então eu vou falar. São 357 km quadrado? 325 mil. 325 km. 325 km, 325 quilômetros quadrados. É Cotia. Tem muita coisa que ela
não vai enxergar, mas você vai. Você tem que levar para ela, porque ela resolve. É verdade. Se ela resolve sem estar lá, imagina ela estando lá. Entendeu? Então, vou dizer para vocês, ela estando lá e vocês, população, povo de Cotia, estando ao lado dela, vocês vão ter várias soluções. Aqui, a gente não tem muito tempo de falar dos 4 anos que ela programou e projetou. São muitas coisas a serem ditas, muitas coisas a serem faladas, entendeu? Que são planejadas para 4 anos. Nós não temos condição de exprimi-las, ainda que de forma muito resumida, todas elas nesse período dessa nossa live. A única coisa que eu quero e eu peço, até porque eu trabalhei na mesma instituição voluntária, fazendo limite com ela e até algumas vezes brigando com ela. Não, você está mandando para mim, vou mandar para você. E a gente brincava até. Então, vocês têm o meu respeito. Todo o pessoal de Cotia tem o meu respeito. E ela traduziu isso em soluções efetivas. Dentro da cadeira de vereadora, ela vai resolver muito mais. Maria Gorete, 43333, ela resolve. Queria que você, obviamente, a gente não tem tempo para esmiuçar tudo, mas que você fizesse aí um fechamento até para todo o pessoal que está nos assistindo. Eu vou pedir minhas escusas para não responder as perguntas, porque são muitas, mas a própria Gorete, assim que ela tiver condições, ela vai resolver e vai responder para vocês. Fala, Gorete. Eu tinha me esquecido, porque o tempo é curto, mas um detalhe que eu jamais poderia esquecer, né? Numa das minhas propostas é um centro de treinamento para a mulher, né? Em defesa da mulher, principalmente as que sofrem violência doméstica, tá? Até falaram, Gorete, não pode esquecer da delegacia funcionar no final de semana, tá? Então, são coisas que estão muito intrínsecas no nosso dia a dia, Sim. que eu jamais vou esquecer. Eu posso não mencionar aqui, mas minha cabeça não para, né? Por isso que eu tenho até uma cola para não esquecer. Um detalhe que causa muito, né? A turma que quer andar na noite e às vezes as paredes não estão muradas, né? Os terrenos baldios. Existia um plano de fechamento, de calçamento desses terrenos baldios públicos e privados abandonados, de fazer o cercamento. A gente tem que retornar isso, né? Porque um terreno baldio, ele é o antro para tudo, né? Carros abandonados, a recolha de carros abandonados, né? Que além dos mosquitos, é ponto de meliante ficar lá dentro e outras coisas mais, né? Uma coisa que, deixa eu ver se eu não esqueci, né? Então, assim, o que eu queria dizer para você, Junqueira, é assim, de coração, eu agradeço demais, né? A porta aberta. Luca, viu, Luca? Você fica aí no bastidor, né? Querido, né? Demais a presença, a minha presença aqui, né? Os telespectadores, que eu vou depois responder com calma, né? Mas eu queria te falar uma frase que a gente ouviu muito na faculdade, né? Eu vou ter que ler, porque eu estou emocionada, tá? Foi um professor nosso, né? Ele nos ensinou muito. Nós tivemos a grata felicidade de ter aula com ele, Franco Montoro. E ele dizia para nós, e era também o nosso representante dentro da nossa instituição que nós trabalhávamos, e ele dizia: não me venham falar em adversidades. A vida me ensinou que diante dela só há 3 atitudes possíveis: enfrentar, combater e vencer. E é verdade, Junqueira. Nesses anos todos, eu já passei por muitas situações, mas eu nunca esqueci dessa frase de Montoro.
E eu lembro, às vezes, quando eu estava pensando em esmorecer, vi uma pessoa falar, Gorete, me ajuda, só dessa vez. E assim eu fui seguindo. E assim foi ao longo desses anos todos. É o meu gás, né? Então, realmente, enfrentar, combater e vencer sempre, né? Então, eu agradeço de coração, né? Se eu deixei de falar algo, né? Né? De elogiar, porque você realmente mora no meu coração. Mas, vamos embora. Não posso esquecer, claro, para dia 15 de novembro, Maria Gorete, Camarano, Partido Verde, 43333. Cotia no Rumo Certo, Rogério Franco, 55. Não se esqueça, gente. É a melhor opção. Eu não estaria hoje sentada aqui, a candidata a vereadora, se eu realmente não acreditasse no plano de governo, nas reais intenções de Rogério Franco. Tá? Independente do convite que ele havia feito para mim, eu não aceitaria se eu realmente não tivesse visto que dentro do meu trabalho voluntário, que ele realmente se empenhou. Né? Porque sem isso, Junqueira, não dá. Senão você não tem um escopo. Né? Você fala, agora você vai fazer isso. Mas se não tem um escopo, não tem a vontade dele também do querer, porque uma coisa é a gente legislar, mas o executivo também tem que querer. E ele quer, porque ele quer transformar vidas. Da mesma forma que eu transformo, dia a dia, eu ajudo, do meu jeito, das minhas condições, tá? Ele pode mais, como executivo. E como executivo, nós vamos estar aqui no Legislativo cobrando do executivo. Porque é para o povo, não é para nós, é para eles. E a minha missão não é para mim, é para eles. Né? Nós sempre falamos, nunca eu, sempre nós. Sempre nós. Vocês já sabem, Maria Gorete, 43333. Tenho certeza que ela, dia 15 de novembro, terá o voto de todos vocês. E compartilhem com todos os seus amigos de Cotia, com todos os seus contatos, ainda que não sejam de Cotia, porque às vezes alguém que mora em São Paulo, que mora em Carapicuíba, que mora em Jandira, que mora em Vargem Grande, vota em Cotia. Compartilhem. É muito importante nós termos uma representante à altura e essa eu confio. Ela resolve. Forte abraço. Que delícia. E até mais. É 43333. 3333. É 43333.